Primeiramente, obrigado mais uma vez, pastor, por essa honra, por esse privilégio. A todos vocês que estão neste lugar e certamente foram instruídos pelo Espírito Santo a mais um tempo de comunhão. Deixa eu dizer uma coisa para você: não existe um lugar melhor para estar do que nesse lugar. Se existe um lugar bom de se estar, é nesse lugar. É onde nós somos iguais uns aos outros. É onde aquele que é pequeno, ou aquele que é grandão, ou aquele que é forte ou magrinho, até mesmo aquele que tem muito ou aquele que não tem nada nesse tempo, são todos iguais diante de Deus. E é bom demais estar no ambiente de comunhão, porque o Senhor nos nivela. E sabe como que Ele nivela os seus? Levando-os para cima. Ele faz com que eu e você venhamos estar nivelados juntamente com Ele em lugares altos. Tem alguém aí, amém? Eu quero trazer um abraço da nossa amada igreja lá, Rei dos Reis de Marataízes, Rei dos Reis Church. Graças a Deus, a gente estava conversando um pouquinho ali com o pastor, né? Eu sou pastor local também. E graças a Deus o Senhor tem nos dado a possibilidade de sermos aqueles que servem à mesa, como Jesus nos deixou, por exemplo. Aquele que deveria ser servido, serviu, ensinando para mim e para você o que nós deveríamos fazer todos os dias das nossas vidas, não é verdade? Então nós estamos aqui mais uma vez para servir a mesa do Senhor. Espero que o alimento seja apreciado. Espero que você seja alimentado com qualidade, nutrido para a eternidade neste lugar. Amém? Recentemente, na verdade há mais ou menos 30 e alguns dias, eu perdi as contas, estava compartilhando com o pastor. O meu pai, ele sofreu um grave acidente. Ele é o pastor presidente da igreja. Um grave acidente de automóvel, uma aquaplanagem, de modo que ele ficou 27 dias na UTI. E graças a Deus e pela oração da igreja de maneira coletiva, mais de 20 estados, nações, e a igreja local, a igreja em unanimidade, clamando, nós hoje podemos dizer que o Senhor manifestou o seu milagre e curou e fez com que meu pai saísse daquele lugar com vida, sabe? Um acidente muito grave mesmo, de modo que 5 costelas de um lado, 3 do outro, sabe? Traumatismo craniano, ossos da face quebrado, enfim, foi bem hard, como a galera jovem gosta. Foi bem difícil, mas graças a Deus, porque o nosso Deus é um Deus de propósito e somente Ele é capaz de fazer milagres como esse. E eu sou agradecido ao Senhor e não posso estar neste lugar sem compartilhar esse milagre tão próximo, vivido por eu e minha família, sabe? E pela igreja do Senhor nessa terra. Deus, Ele tem nos ensinado nessas últimas horas, Ele tem ministrado. Você pode desligar esse... Tá rachando um pouquinho aqui. Pode tirar daqui, ó, porque eu acho que é só aqui esse microfone. Pode desligar aqui, não precisa ter. Pode tirar aqui, ó. Nesses últimos dias o Senhor tem ministrado muito forte aos nossos corações acerca de unidade. Ele tem falado poderosamente aos nossos corações acerca desse assunto em específico. Porque não há um objetivo ou um projeto maior no coração de Deus do que esse, que a sua igreja seja verdadeiramente um só corpo, onde Ele é o cabeça. Que nós venhamos ser extensão dessa cabeça, que nós venhamos ser representantes legais deste que é o cabeça. E para isso é necessário que haja unidade, para que o braço não vá para um lado, o outro para o outro, né? Uma perna para um lado, outra para o outro, porque isso não seria possível. Mas aprove ao Senhor nos ensinar, aprove ao Senhor nos amar, aprove ao Senhor nos instruir, dizer para mim e para você. E hoje nós chegamos a este lugar. Quantas famílias estão representadas neste lugar nessa noite? Quantos ministérios estão representados nesse lugar nessa noite? E o Senhor junta a mim e a você neste lugar, para que nós venhamos ser uma só voz, um só coração, um só propósito, para que então Ele venha com a sua glória, para que então Ele permaneça com a sua glória, porque é no ambiente de unidade que o Senhor manifesta a sua glória. É no ambiente de comunhão, de permanência, que o Senhor derrama do seu Espírito. E nós estamos aqui por isso, mais uma vez para sermos cheios, não que estivéssemos vazios, mas para que viéssemos a transbordar para todos os lados e compartilhar dessa glória, dessa unção que capacita, prepara, condiciona para um tempo de glória,
para um tempo de conquista, para um tempo de instrução. Eu e você precisamos entender que os dias são acelerados, os dias são maus, e a igreja do Senhor tem sido despertada nessas últimas horas para ser igreja do Senhor na terra. E a igreja do Senhor tem sido despertada nessas últimas horas para ser uma voz que clama no deserto, no caos. Uma voz que não se cala, uma voz que não foge para a caverna, mas uma voz que a tempo e fora de tempo está pronta a dizer: assim diz o Senhor. Está pronta a declarar aos quatro cantos dessa terra, seja poderes governamentais, seja a eclesiásticos, seja a familiares. Assim diz o Senhor. Por muito tempo a igreja do Senhor esteve calada nessa terra, mas nessas últimas horas ela tem sido despertada. Nessas últimas horas ela tem sido incendiada pelo fogo do Espírito, o fogo puro, o fogo azul do Espírito Santo. E de dentro para fora, Deus tem feito uma obra poderosa nas nossas vidas. Quantos estão comigo? Diga amém. Eu queria que você pegasse a sua Bíblia nessa noite comigo. E abrisse no livro de Jeremias, capítulo 29, Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Aleluia. Como o pastor falou, coloca o dedinho aí. Eu gostei disso. Coloca o dedinho aí nessa página aí. E vamos para a próxima. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 2. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 2. Vamos ficar por aí. Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Você que achou, diga: eis-me aqui, Senhor. E quem não achou, acompanha ali, ó. Vamos lá. Porque eu bem sei, vou ler ali que é melhor. Pois eu bem sei os planos que estou projetando para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Na minha versão diz assim: pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Vamos lá. 1 Samuel capítulo 1, versículo 2. Diz assim a palavra do Senhor: tinha ele duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não os tinha. Ora, a sua rival muito a provocava para irritá-la, porque o Senhor lhe havia cerrado a madre. Ela era estéril. Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló. E Eli, sacerdote, estava sentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito. E fez um voto dizendo: ó Senhor dos exércitos, se deveras atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e pela sua cabeça não passará navalha. Amém? Podeis fechar suas Bíblias. Leva sua mente cativa ao Senhor mais uma vez neste lugar. Espírito Santo de Deus, obrigado pela sua palavra. Obrigado por esse tempo de comunhão. Que sejamos nessa noite receptores da tua palavra, da tua glória. Que o Senhor seja tudo em nós nessa noite. Ministre-nos, que do alto sejamos revestidos de poder mais uma vez neste lugar. É assim que nós clamamos e cremos em nome de Jesus. Amém e amém. Querido, nessa noite eu quero que você entenda que o Senhor te trouxe neste lugar para entender algo específico e poderoso sobre unidade. Nós estamos diante de um ambiente não muito agradável, porque o povo de Israel é um povo que por vezes insiste em tentar se libertar de Deus, insiste em tentar se afastar do governo de Deus sobre a sua vida.
Na verdade, não é o que eles gostariam de fato, ou o que eles queriam em seus corações, mas era como eles agiam ou reagiam às tentações e às oportunidades que tinham de realizar coisas nessa terra. E agora o tempo em específico que está sendo vivido, que nós acabamos de ler, é um tempo de juízes sobre a terra, é um tempo de juízes sobre a nação, onde as tribos estavam totalmente espalhadas e divididas, não havia unidade. E como já sabemos, não há um propósito de Deus para que o seu povo ande afastado um do outro. Não há um propósito de Deus para o seu povo, para que o seu povo ande com o seu coração distante um do outro, mas que nós venhamos ser um só coração, um só espírito, um só propósito. E esse povo estava andando por hora dessa maneira, e Deus então resolve fazer com que através das leis o povo viesse se ajuntar e obedecer, e viesse a caminhar em uma direção, mas parece que não funciona. Porque o povo toma isso e tenta moldar a sua maneira, tenta adaptar cada um do seu jeito para viver conforme a sua vontade. E então agora Deus começa a realizar algo extraordinário mais uma vez nessa nação. Deus decide realizar algo poderoso mais uma vez nessa nação. A verdade é que Deus está unindo a sua vontade à vontade de alguém, porque Deus ama fazer isso. Deus ama unir a vontade dos seus filhos com a sua própria vontade. Por isso Ele nos ensina, e assim nós acabamos de ler, que o texto de Jeremias 29:11 que diz: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que vocês esperam. Ou seja, existe um desejo, um querer no coração de Deus de realizar na minha vida, na minha história, na sua casa, aquilo que está no seu coração, e mais ainda, aquilo que Ele mesmo fez com que existisse dentro de nós. Sabe os seus sonhos, as suas vontades, os lugares que Deus tem dito para você e prometido que você vai chegar? Essas promessas nasceram no coração dele. Esses sonhos nasceram no coração dele. E não existe um pai que não gostaria de presentear os seus filhos. Não existe um pai que não gostaria de honrar, de abençoar os seus filhos. E Deus acima de qualquer outro pai, como nós cantamos aqui no começo, o nosso Abba, o nosso papaizinho querido, certamente está desejoso por derramar porção dobrada sobre as nossas vidas, de espírito, de bênçãos, de continuidade, de multiplicação, porque assim Ele tem sonhado comigo, com você. E o que está acontecendo nesse momento é que Deus está usando de uma estratégia que Ele também ama usar, que são os bebês. Ele aproveita o clamor de uma mulher que deseja muito ter um filho, porque o ambiente que ela está vivendo é um ambiente não muito legal. Ela é perseguida, zombam dela. Ela se precipitou, assim como os patriarcas que vieram antes dela também fizeram. Se precipitou e fez com que o seu esposo estivesse com uma outra, e então gerasse filhos. Agora eles estão mais um momento, porque o Cana era um sacerdote, era na verdade um levita, e ele está indo a Siló para adorar o Senhor. E nesse templo, no ambiente de adoração, eles ceiam, e nesse momento de ceia eles têm que compartilhar uns com os outros, e a menor porção sempre ficava com Ana. Por quê? Por mais que Eucana fosse generoso com ela, seu esposo, ela não podia, ela não tinha filhos para que ele pudesse abençoá-la ainda mais. Assim viviam os nossos antepassados. Assim eles experimentavam nessa terra de bênçãos. E a alegria de uma mulher era ter filhos. E quando Deus manda um menino, uma criança, um bebê, Ele está sinalizando que Ele está desejoso por atender as necessidades do povo, que Ele vai levantar alguém, que Ele vai ungir alguém, que Ele vai consagrar alguém, que Ele vai levantar um profeta, um sacerdote, um levita, que vai instruir o povo para um tempo específico. E esse apontamento acontece. Por mais que Isaac tivesse sido gerado de Sara, estéril, por mais que Esaú e Jacó tivesse sido gerado de Rebeca, e José de Raquel, em ambientes semelhantes a esse, de precipitação,
O que Deus está fazendo aqui, apontando para mim e para você, é que no ambiente de unidade, de propósito, dos céus com a terra, é que Ele age. Ele está dizendo para mim e para você que quando os céus e a terra se alinham, a glória se manifesta, a bênção se manifesta. Tem alguém aí, amém? Não existe uma unidade maior do que a dos céus com a terra, porque tudo que foi feito e existe veio de Deus, e não existe nada mais importante do que isso: fazer com que os céus, que a terra venha responder os céus. Na verdade, os céus, eles não se movem por perguntas, eles se movem por respostas. Quando você responde ao chamado de Deus para a sua vida, quando você responde o querer de Deus para a sua história, para a sua casa, no seu ambiente de trabalho, no seu ambiente de estudo, quando você responde aos céus, a sua palavra, quando você responde a Jesus, o sacrifício dele em direção à sua vida, é que então os céus se movem ao seu respeito. É então que os céus se movem ao seu respeito. Deus te trouxe até este lugar para dizer para você que se há uma unidade que precisa ser restaurada, e Ele está ardendo por isso, e quer que eu e você venhamos também nos aproximar ao ponto de estarmos incendiados juntamente com Ele, é pela unidade com o Espírito. É pela unidade com o Espírito. Eu e você, quando estamos alinhados com o Espírito, somos uma bomba nessa terra. Eu e você, quando estamos alinhados com o Espírito, somos extraordinários nessa terra. Enquanto todo mundo anda no mundo ordinário, sabe, de coisas simples e naturais, Deus nos faz extra, Ele nos põe por cima, sabe, cabeça e não cauda. Há uma comunhão que o Senhor quer te levar nesse tempo, que começa no seu quarto, que transborda no ambiente de comunhão, e que é visto por todas as pessoas que passam por você. Santa Maria de Jetibá precisa ser conhecida como cidade do Senhor. E isso será através da sua vida. Isso está sendo através da sua família. Quanto mais se aproximar o alinhamento dos céus com a terra, mais as bênçãos do Senhor te tocarão, mais as promessas do Senhor se manifestarão ao seu respeito. Tem alguém aí, amém? Não me deixa sozinho, não. Tamo junto. Há alguém que está infértil nesse momento. Há alguém que não está tendo capacidade de gerar. Como eu disse, é de dentro para fora que Deus faz coisas em nossas vidas. Não vai começar do lado de fora, não vai vir de cima para baixo, é de dentro para fora, porque o reino dos céus está dentro de você. Se Jesus está dentro de você, o reino dele também está dentro de você. Você consegue entender isso? Se Jesus está dentro de você e Ele está no céu, o céu está onde? Tem alguém aí? Se Jesus está no céu e Ele está dentro de você, o céu está onde? Dentro de mim. Então, se existe um lugar que vai fazer com que coisas extraordinárias aconteçam, é dentro de mim, porque o Espírito Santo de Deus está dentro de mim e de você. Amém? Deus está chamando a sua igreja nessas últimas horas para realizar atos de justiça nessa terra. Eu não sei você, mas nas últimas horas nós temos visto muitas corrupções. Nessas últimas horas nós temos visto muitas injustiças. Nessas últimas horas nós temos vivido em meio a uma sociedade que não sabe de onde veio ou para onde está indo. Uma sociedade que está caminhando sem propósito, sem rumo, sem direção. Porque quanto mais se evolui os tempos, menos os sacerdotes ensinam os meninos no caminho que devem andar, para que eles, quando crescerem, não venham se desviar do caminho. Mas é chegado o tempo, essa hora já chegou, e eu e você fazemos parte dela, onde o Senhor está dizendo para mim e para você, para que eu e você venhamos despertar, e nós iremos bradar aos quatro cantos dessa terra dizendo: nós não nos calaremos. Eu e você não nos vamos, nós não vamos nos calar. A minha casa e a sua casa precisam de uma resposta, e essa resposta está com você. Você consegue receber isso? A resposta já está em você. A unidade da sua casa que você tanto espera está dentro de você.
A unidade da sua empresa que você tanto espera já está dentro de você. Você só precisa abrir a sua boca e colocar isso para fora. Chegou o tempo de ministérios serem explosivos nessa terra. Chegou a hora de homens e mulheres não serem apenas homens e mulheres, mas serem flechas afiadas, sendo direcionadas a alvos, a objetivos certos. Não mais rumando de um lado para o outro sem propósito, porque os céus estão sendo alinhados com a terra está sendo alinhada com os céus, e por isso nós iremos triunfar nessas últimas horas. Nós iremos conquistar nessas últimas horas. Tem um bebê sendo gerado, mas lá em Sara, ela força isso no Gênesis 16. Ela força isso tentando fazer a vontade de Abraão. Ela força isso e dá a sua serva, forçando a vontade de Abraão. Mas um pouquinho mais adiante, Deus a instrui a fazer a sua vontade, e então lhe concede um filho, para fazer com que a vontade dele estivesse também alinhada à vontade de seu servo. Sabe o que eu aprendo aqui? Que existe um tempo para todas as coisas debaixo do céu. Existe um tempo para todas as coisas nessa terra. Não se precipite. Por mais que a nossa geração seja a mais ansiosa de todas, que não consegue esperar nem mais um miojo 3 minutos, eu quero dizer para você que aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças. Eles correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. O Senhor tem estado com a sua igreja. Nessas últimas horas o Senhor tem se aproximado do seu povo. Por tempo ele esteve em silêncio, mas agora, como um leão, ele está bradando, ele está rugindo, ele está chamando o seu povo, despertando a sua noiva, dizendo: estou às portas, minha querida, eu estou chegando. Ele está despertando eu e você, com esse amor, com esse fogo, com esse desejo, para que nós não venhamos nos controlar, porque o Espírito não pode ser controlado por nós. O Espírito ele sopra onde quer. Nós não sabemos de onde ele vem nem para onde vai. Assim são todos aqueles que são guiados pelo Espírito. O vento ele está soprando, vem de lá, vem do norte, vem do sul, vem do leste, vem do oeste. Não sei de onde ele está vendo, mas aqueles que são guiados pelo Espírito, aqueles que são guiados pelo Espírito discernem o tempo e o modo de todas as coisas. Aqueles que são guiados pelo Espírito não estão muito preocupados com o dia de amanhã, porque o Senhor os chamou hoje para um tempo de conquistar nessa terra. Deus está despertando a sua igreja para gerar os seus sonhos. Você foi gerado para gerar. Eu e você fomos gerados para gerar. Deus colocou em mim e você uma capacidade de multiplicação. Existe uma grande nação dentro de você, ela está no seu ventre. Talvez essa grande nação seja a sua família. Um grande evangelista muito me instrui. Na verdade é uma história até muito próxima de nós, porque nos marcou nesses últimos dias. Ele disse em uma conversa, em um diálogo, uma entrevista, se apresentou como evangelista e foi interrogado perguntando: por que você se considera um evangelista? Quantas almas você ganhou? Ele disse: uma. Ué, mas você como evangelista ganhou uma só alma? Isso não credencia o seu ministério. Ele falou: como não? Eu sou um evangelista, o Senhor me chamou para isso. Ele disse: mas como você se considera um evangelista? Quem é essa pessoa que você ganhou para Jesus? Aí ele respondeu assim: foi o Billy Graham. E naquele momento, aquele entrevistador ficou um pouco sem graça, ficou um pouco enrucado, porque ele falou assim: realmente, eu acho que existe uma nação em você. Eu acho que realmente valeu a pena o ministério do Senhor na sua vida. Sabe, as coisas que Deus faz, elas são inexplicáveis. E quando eu digo para você nessa noite que o Senhor me trouxe aqui para dizer para você que existe uma nação dentro de você, é porque eu e você somos incapazes de entender os pensamentos que Ele tem ao nosso respeito. Mas tenha certeza que são pensamentos de paz e não de mal, para dar a eu
E é você, o fim que nós desejamos, o fim que nós esperamos. Existem sonhos neste lugar? Essa mulher sonhava, ela queria, mas ela não estava entendendo que era necessário alinhar os céus com a terra. Porque Deus queria um sacerdote, Deus queria um profeta, Deus queria um levita, e Ana queria um filho. Vocês conseguem entender isso? Deus queria cumprir o seu propósito e mudar o rumo do seu povo, e Ana queria um filho. Veja só. E o que ela faz? Ela diz assim: Senhor, se o Senhor conceder o meu sonho com lágrimas, se o Senhor me der aquilo que eu quero, eu vou entregar para ti. Aí Deus falou assim: agora deu certo. Agora eu consegui, porque agora eu vou fazer com que haja na terra, o que se manifeste na terra, através de um novo tempo. Deixa eu dizer para você uma coisa: aquilo que está sendo gerado em você ungirá reis, querido. Você tinha que ter glorificado ao Senhor nessa noite. Aquilo que está sendo gerado em você conquistará nações, pisará em montes e também em vales, mas em todas essas coisas será mais do que vencedor. É necessário nós entendermos o que Deus está fazendo nesse tempo com a sua igreja. Ele está chamando a sua igreja de dentro para fora. Por um tempo a igreja entrou nas quatro paredes, agora Deus está falando assim: eu quero vocês do lado de fora. Eu preciso que vocês venham para cá, porque é aqui que nós vamos salvar, é aqui que nós vamos libertar. É nos becos, nas favelas, nos relacionamentos. Não estou dizendo que o ambiente de comunhão não é importante. Nós vamos a Babilônia, libertamos os cativos, voltamos a Sião, que lá é lugar de adoração. É nesse lugar que adoramos em coletividade. É neste lugar que tocamos uns aos outros e percebemos que não estamos sozinhos nessa terra. Existe uma unidade de propósito para ressaltar e glorificar ao Rei da Glória. É importante estar neste lugar. Venha, esteja nesse lugar. Não falte, porque aqui você é renovado. Nesse lugar você recebe o ânimo dobrado. E Deus está cumprindo o seu propósito. E Ele diz para mim e para você em João 15:7 assim: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Mais do que isso, em Tiago 4:3 nós vemos assim: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites. Salmos 37:4 diz: deleita-te no Senhor e Ele atenderá os desejos do seu coração. E entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele. E o mais, há um convite específico de Deus para a minha vida e sua nesse lugar. Isso é conosco, amém? Ele está dizendo assim: noiva minha, eu estou desejoso por realizar grandes coisas na sua vida nessas últimas horas. Eu estou clamando nessas últimas horas. Eu estou chamando nessas últimas horas. Sabe, Ele está dizendo para mim e para você assim: eleva os seus olhos para o monte, porque eu estou vindo como seu socorro. Ele é poderoso, Ele é grandioso, Ele é maravilhoso. E Ana só está querendo um filho. Ana só está querendo um filho. Qual é o anseio do seu coração nessa noite, neste lugar? Qual é o desejo do seu coração nessa noite, neste lugar? Ana só está querendo um filho, mas Deus quer completar o seu propósito. Ele quer cumprir a sua vontade sobre essa terra. Ele quer alinhar o seu povo. Ele quer fazer com que o seu povo caminhe por uma mesma direção. Ele quer fazer com que o seu povo tenha um só coração e não estejam mais afastados uns dos outros. O seu nome significa uma mulher cheia de graça. Certamente esse não tem sido os dias da melhor graça dela. A verdade é que eu aprendo que graça não é de graça, ok? E essa graça que está sendo falada aqui também não é de sorriso. Não. Essa graça que está falando é de algo extraordinário, algo sobrenatural, que só Deus é capaz de dar ao homem. Um ambiente de plenitude, um ambiente de elevação, um ambiente mais alto. Está dizendo através dessa mulher assim: ei, se vocês clamarem a mim, eu vou responder vocês.
E mais do que isso, eu vou anunciar coisas grandes, poderosas, firmes, que vocês ainda nem imaginam, nem sabem. Uau! O Deus que eu sirvo, o Deus que você serve, o Deus que nos faz estar juntados neste lugar, é um Deus que trabalha através do seu Espírito, o Espírito Santo, que move as estruturas, que move as pessoas, que até às vezes com lágrimas derramadas por nós, faz com que essas lágrimas cheguem até diante de Deus. O que acontece é que essas lágrimas estão chegando até diante de Deus. Essas lágrimas estão chegando até diante de Deus. Esse clamor está chegando diante de Deus. E o que Ele está liberando nos céus? Unidade. O que Ele está liberando no céu? Unidade. A unidade do coração do homem com o coração de Deus. Porque não é esse o maior mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo é semelhante a esse, que é amar ao próximo como a ti mesmo. Se eu não me amo, como eu posso te amar? Porque se eu tenho que te amar como a mim mesmo. Nessas últimas horas as pessoas têm amado mais as coisas do que as pessoas. Nessas últimas horas o ser humano tem usado as pessoas e amado as coisas, quando deveriam ser ao contrário, usar as coisas e amar as pessoas. O ser humano tem usado as pessoas e se apegado, amado, idolatrado as coisas. Deus me chamou e te chamou para que nós viéssemos a ser um com Cristo nessas últimas horas, porque esse é o clamor do coração do Pai, que haja uma noiva apaixonada nessa terra, vestida de glória, coroada de salvação, preparada para caminhar por essa terra, apontando a eternidade. Você precisa entender que quando você passa pela rua, Jesus está andando. Você precisa entender que quando você acorda, uma nova esperança brota para aqueles que estão dentro da sua casa. Você precisa entender, querido, que dentro de você existe um espírito apaixonado por livrar pessoas da morte e dar a elas vida. Meu Deus, o seu Deus é extraordinário. Ele não é homem, né? Ele ama, Ele corrige, porque quem ama corrige. Mas a instrução do Senhor para as nossas vidas neste lugar é a seguinte: Salmo 126:5. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Yes. Eu e você somos gerados para gerar. E Ana gerou um filho extraordinário, um sacerdote, um grande homem, um juiz, um grande homem, para que aquela nação viesse a receber reis, porque dele veio essa unção. Samuel, o menino Samuel, profeta Samuel, se tornou um grande homem, um divisor de águas para a nação, trouxe um novo tempo para essa nação. Por quê? Porque os céus, a terra, obedeceu o chamado do céu. Porque uma mulher, um homem, uniu-se ao propósito do céu, e então os céus desceram. Então os céus desceram, então Jesus veio, então Deus veio, então o Espírito veio, porque eles se manifestam em três. Se tem uma coisa que tem unidade, é o Espírito, o Filho e o Pai. Três que se formam em um, não é? Três que se manifestam em um. Jesus te trouxe neste lugar para dizer que você e sua esposa são um, tá? Aleluia. Família unida. Família unida. Há um propósito de Deus de que as mulheres sejam edificadoras dos seus lares, de que os homens sejam sacerdotes. Porque
Porque dessa forma a família triunfará e a igreja do Senhor será inabalável. A igreja do Senhor é composta de famílias, e se as famílias andarem errantes nessa terra, sem propósito, sem direção, a igreja do Senhor perecerá. Deus criou a família, Deus gerou a família. O projeto original de Deus é a sua vida, é a sua história, e Ele tem sonhado com você, Ele tem desejado você, Ele tem falado assim: eu quero andar em unidade com você, eu quero que você seja um comigo, assim como eu sou um com o Pai. Eu quero que vocês sejam um comigo. Eu preciso que vocês entendam isso nessa noite. Assim diz o Senhor: se vocês forem um comigo, vocês precisam ser, porque assim vocês serão mais do que vencedores. Não mais as coisas naturais, agora as sobrenaturais. Não mais as coisas temporárias, agora as eternas. Não mais as coisas limitadas e passageiras, agora aquelas que duram para sempre. O Senhor está mudando a mentalidade do seu povo. A cada tempo Deus age de uma maneira, e aqui Ele está dizendo para mim e para você: chegou a hora de nós sermos um com Cristo. Chegou a hora de nós sermos um com Cristo, porque é de dentro para fora que nós vamos coroar esse tempo. Andando nessa rua, entendendo que sobre nossas cabeças está posta uma coroa de autoridade, de salvação. Porque salvação não é algo, querido, que simplesmente recebendo nos foi dado e nós colocamos na gaveta da sala. Não. Salvação é para ser vivido. É uma prática. Aqueles que são salvos praticam a salvação. Aqueles que são salvos entendem que tem autoridade dada por Deus, porque quem tem coroa tem autoridade. E se o teu pai é rei, você é príncipe, princesa, a autoridade está contigo. Deus te deu autoridade. Chega de sermos dominados pelo social, pela sociedade. Chega de sermos dominados pelas paixões temporárias. Chega de sermos dominados pelos veículos de comunicação. Não, a partir de agora a instrução que dominará é da palavra de Deus através da minha vida e da sua vida. Quem reinará é o Rei da glória. Não dá mais. Não dá mais para viver assim. Essa casa não é mais um clube de encontros. Essa casa é um caldeirão fervendo. Essa casa é um braseiro, onde as brasas vão sair vivas de sobre o altar e vão tocar as nações. Deus está dizendo para mim e para você assim: se vocês entendessem os pensamentos que eu tenho a vosso respeito. É um tempo em específico que Deus agora precisa transicionar um tempo. Ele precisa passar um tempo, cumprir um propósito. E mais uma vez há alguém gerado para gerar. Diga: eu sou gerado. Agora como exército, vamos lá? Eu sou gerado para gerar. Diga: eu sou gerado para gerar. Há mais uma vez alguém envolvido nisso. Em Mateus capítulo 1 versículo 24 diz assim: José, ao despertar do sonho, fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua mulher. Contudo, não coabitou com ela enquanto ela não deu à luz o filho primogênito. E José lhe colocou o nome de Jesus. Veja alguém que não está se importando com a sua vontade, com as suas necessidades, com os seus direitos. Uma mulher que está gerando um filho que pela sociedade, pela humanidade, sabe lá de quem é. Esse homem não se sente em vaidade, em direito, em soberba, em orgulho por ser noivo. Não. Pelo contrário, ele recebe uma instrução do alto. Ele recebe a vontade de Deus através do sonho. E ele então une a vontade de Deus com a vontade daquela mulher que era de se casar com ele. E eles se casam.
e ela gera Jesus. Os céus se alinhando com a terra se alinhando com os céus. Jesus nasce para dividir um tempo. Jesus nasce para marcar um processo. Mas eu e você precisamos entender que às vezes nós somos gerados para abençoar e ponto. Ficamos tão preocupados em sermos abençoados, mas a nossa maior bênção às vezes está em abençoar. A minha bênção e a sua bênção está em abençoar. Eu queria tanto ter, eu queria tanto ser, eu queria tanto ir. E Deus está falando assim: eu só quero gerar em você Jesus. Será que você consegue entender a grandiosidade disso? Será que você consegue entender a profundidade disso? Eu só quero gerar em você Jesus. Há uma geração que ouvirá e não entenderá, mas uma outra que ouvirá e aumentará a sua fé, porque ouvirá através da palavra. E é isso que você está fazendo neste lugar. Através da palavra de Deus a sua fé está sendo aumentada. Através da palavra de Deus a sua fé está sendo aumentada. E pela fé você é capaz de ver a Deus. Será que você consegue entender isso? Pela fé você é capaz de ir a lugares que outros não vão. Pela fé você é capaz de mandar os montes saírem diante da sua frente. Saiam. Pela fé você é capaz de passar até sobre as águas. Mais do que isso, sobre a palavra de Deus. Porque quem tem a palavra não precisa nem tocar nas águas. Jesus andou sobre as águas. E Pedro disse: quero ir também. Jesus disse: venha. O que Pedro diz? Sobre a tua palavra eu irei. A palavra de Deus está sendo liberada neste lugar. Não pense você que você vai ser como Jesus, que vai andar sobre as águas. Você vai andar sobre essa palavra que Ele te deu por alicerce de vida. E através dessa palavra você se tornará mais que vencedor. A unidade de Deus nesse lugar. A unidade dos céus neste lugar. A unidade de Deus neste lugar. Há um propósito eterno do Pai para a sua vida. Tem jovem aí, amém? Jovem, desperta enquanto há tempo. Não gaste as suas forças, a sua emoção. Não gaste os seus dias. Não perca tempo. Tempo é morte, não volta. Sabe os louvores que nós estávamos cantando aqui agora? Fomos tremendamente, maravilhosamente renovados. Assim eu fui e você, amém? Mas já passou. Já foi. Precisamos continuar. Tempo é morte. As oportunidades passam. Os momentos se vão. Por isso nós não vivemos de momentos. Nós vivemos de eternidade. Nós sabemos aonde viemos, aonde estamos e para onde vamos. Então os momentos, as situações não destroem aquilo que é eterno dentro de nós. Porque podem chegar até nós, mas não mudam aquilo que nós somos. As palavras podem até vir em sua direção, mas elas não podem ser capazes de mudar aquilo que Deus tem te chamado a ser nesse tempo. Talvez seja com seus amiguinhos, seja no seu ambiente de trabalho, nos seus estudos, nas filosofias da vida. Eu aprendo uma coisa sobre filosofia, pastor, que a filosofia ela é um paradigma, né? Ela está agora em alta, é como vestes, está em alta usar isso. Daqui a pouco isso começa a ser questionado, daqui a pouco isso ninguém fala mais, todo mundo deixa de usar. A filosofia é dessa mesma maneira, por mais que seja a base da ciência, a ciência também é feita de paradigmas. Por isso aqueles que confiam na ciência perecerão juntamente com ela, porque ela é terrena e diabólica. Mas aqueles que confiam e esperam no Senhor renovarão as suas forças. Tem disso. O Senhor me trouxe neste lugar nessa noite para dizer para você o seguinte: chegou a hora de eu e você estarmos alinhados a Ele. Chegou a hora de eu e você estarmos alinhados a essa expansão do reino pelo brado do leão. Quantos conseguem entender que o Espírito Santo de Deus está neste lugar?
Aleluia. Deixa eu dizer uma coisa para você. Diga assim: a crise não vai me abalar, porque dentro de mim existe alguém mais do que vencedor. Deixa eu dizer algo para você. Existe algo nascendo dentro de você. Já está nascendo, já está vindo para fora, já está se manifestando. Talvez você só precisava estar aqui nessa noite para colocar isso para fora. E eu creio que o dia de amanhã será diferente. Amém? Eu creio e profetizo sobre a sua vida dessa maneira, que amanhã, o seu amanhã será extraordinário em Deus, se Ele assim o permitir. Você vencerá gigantes. Deus está desejoso por fazer em você aquilo que Ele fez com aqueles que passaram por aqui. Ele está desejoso por fazer em você aquilo que Ele deu a oportunidade de alguns viverem nessa terra. Maria, José geraram a Jesus. Maria gerou a Jesus. José teve a oportunidade de nomeá-lo através do Espírito. Ambos vivendo a vontade de Deus sobre a sua vontade. Será que você estaria disposto a obedecer a vontade de Deus essa noite neste lugar? Se eu te perguntar, você está disposto a dizer sim para Jesus? Você está disposto a dizer para Ele: Senhor, eu quero viver essa unidade, eu quero viver um contigo, eu quero ser um contigo, eu quero ser um com essa casa, eu quero ser um com o meu pastor, eu quero ser um, eu preciso, não dá mais. Não dá mais para eu achar que eu vou conquistar o mundo sozinho, não. Eu preciso de ajuda. Eu não posso andar afastado. Eu preciso estar juntado. Eu preciso estar próximo. E a promessa de Deus é esta. Isaías 9:6: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo estará sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai eterno, Príncipe da paz. Coloca a mão sobre o seu ventre nessa noite. Os homens não precisam ficar com medo, não. Pode pôr a mão aí. Deus está gerando em mim e em você. Deus está gerando em mim e em você. Eu disse: Deus está gerando em mim e em você. O que será que está aí? Creia que é o próprio Jesus. Creia que é o Filho de Deus, porque se for Jesus, todo o resto virá a partir dele. Tudo que você precisa está em Jesus. Tudo que necessitamos e ansiamos está em Jesus. E no processo de unidade da igreja, os céus estão descendo, porque o Senhor nos prometeu que viria. Ele disse: eu vou voltar. Eu vou voltar para minha noiva. Eu vou voltar para aqueles que querem estar próximos de mim, para aqueles que querem andar juntos de mim. Esse Jesus vai nascer em você, amém? Esse Jesus vai nascer em você, na sua casa, na sua história, no seu ventre. Chegou a hora disso acontecer. Sabe aquele clamor seu que você falava: Senhor, eu quero sentir isso. Pai, como é que faz para eu poder experimentar disso? Chegou a hora. Chegou a hora. Chegou a hora onde nós não seremos mais movidos por sentimentos, mas por convicção, porque a fé não é sentida. A fé é convicta. Eu sei. A fé é a certeza daquilo que eu... Tem alguém vendo? Se você está vendo, não precisa ter esperança. Agora, se você não vê, mas sabe que é real e se manifestará, é o Senhor que tem cuidado de você. E é certo que Ele fará. É certo que Ele virá. Sabe por quê? Porque Ele é o Emmanuel, o Deus que habita dentro do homem, o Deus que conhece o homem, o Deus que está dentro do homem, o Deus conosco. Ele está aí. Jesus está com você. Você vai sair deste lugar como nunca antes. Você vai sair deste lugar entendendo que você está levando um rei dentro de você.
Você vai sair deste lugar tendo a certeza que há uma coroa posta sobre a sua cabeça, e essa cidade se encurvará diante desse rei. Não é diante de você, é diante do rei que está em você. Para a salvação, para a transformação. Sabe para que isso ele está querendo fazer? Escutem. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 6. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Sabe o que o Senhor está dizendo para mim e para você? Há uma nação dentro de você. Há uma nação dentro de você. Sabe o que o Senhor está dizendo para mim e para você? Que essa unidade da terra com o céu, do céu com a terra, eu com o Espírito, de você com o Espírito, com Deus, vai fazer com que pessoas sejam reconciliadas com Ele. Não há um outro propósito de Deus senão para a salvação. Não há um outro propósito de Deus senão para alcançar outros, fazer com que outros sejam libertos, sarados, curados, que milagres, sinais e prodígios se manifestem. Jesus está despertando a sua igreja em renovação, dizendo para ela assim: ponha de pé que eu estou falando com você, e marchem, marchem, avancem, eu sou contigo. Alguém pode dizer amém? 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17 diz: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Se tem um propósito para nós estarmos nessa noite neste lugar, é entender que o Senhor está despertando homens segundo o seu coração neste lugar. Ele está despertando mulheres jovens segundo o seu coração neste lugar, para um tempo de propósito nunca antes imaginado. Enquanto pensaram que fizeram com que a igreja do Senhor estava apertada, presa em 4 paredes, agora a igreja do Senhor preparada e na sua palavra, que sabe manusear bem essa espada, vai sair pelas portas da congregação dizendo: chegado o tempo do Senhor, é chegado o reino de Deus nessa terra, é tempo de salvação, de reconciliação, é tempo de amor, é o tempo extraordinário do céu sobre a terra. Abra os olhos e veja, porque já chegou. Abra os olhos e veja, porque já chegou. Você pode ficar de